Olá, eu sou o João e hoje eu vim aqui contar um pouco da história da cidade paulista de Bananal. Bananal é um pequeno município localizado na região leste do estado de São Paulo e hoje é considerada uma das 70 cidades turísticas do estado. Com aproximadamente 10.945 mil habitantes, é uma cidade que carrega em si marcas da história do Brasil. Bananal foi fundada em 1783, mas a princípio era um povoado fundado por João Barbosa de Camargo e sua esposa, Maria Ribeiro de Jesus, que um dia resolveram erguer uma pequena capela dedicada ao Senhor Bom Jesus do Livramento. Esse pequeno povoado logo seria elevado à categoria de vila em 1832 e em seguida a município, em 1849. A história da cidade está ligada à cultura cafeeira e durante esse período chegou a ser uma das cidades mais ricas do Brasil. Para você ter uma ideia da riqueza da cidade nessa época, ela chegou a ser avalista do Império diante de empréstimos que eram feitos em bancos ingleses. Era muito luxo a cidade de Bananal, que chegou a possuir sua própria moeda. Com toda essa relevância histórica e riqueza, produzida mediante a cultura do café, a cidade possui hoje marcas expressivas da história, que é simbolizada por uma série de construções antigas com a arquitetura típica da época. São variadas as construções, que vão desde casarões a igrejas. No centro da cidade tem um casarão que leva o nome de Solar Manuel de Aguiar Valim, construído entre 1854 e 1860. Esse Manuel de Aguiar Valim foi um rico cafeicultor e também um dos maiores traficantes de escravos do estado de São Paulo. Nesse casarão eram promovidas grandes festas, e esse barão era tão rico, mas tão rico, que servia para os seus convidados vinho e champanhe gelados. Mas não tinha geladeira não. É que ele mandava vir do Rio de Janeiro, a capital do Império, grandes barras de gelo que eram transportadas em lombo de burro até a cidade. Esse casarão, tempos depois, foi entregue pela família do barão ao estado e em 1792 doado ao município e foi por algum tempo sede da prefeitura e hoje é a sede da Associação de Turismo de Bananal. Bananal também possui uma das mais antigas farmácias do Brasil. É a Farmácia Popular, fundada em 1830 por um boticário francês. E chegou a receber o prêmio da Fundação Roberto Marinho como a mais antiga farmácia em funcionamento no Brasil. Ainda no centro da cidade, diante da Igreja Matriz, podemos encontrar um chafariz, inaugurado em 1879, que possui 4 torneiras e servia a população em um tempo em que não havia água encanada. E sem dúvidas, esse chafariz, assim como muitos outros monumentos da cidade, são testemunhas das marcas históricas do Brasil. Bananal é, sem dúvida, uma cidade que respira história e com certeza vale a pena passear por suas ruas. Eu deixei por último a visita a algumas fazendas que se encontram no município. Lembra quando eu disse que a cidade era rica por causa do café? Então, o café era produzido em algumas fazendas que até hoje preservam suas sedes intactas. E visitá-las também nos dão uma ideia de como viviam os barões do café e suas famílias. Eu escolhi 2 fazendas para mostrar para vocês. Uma delas é a Fazenda Luanda. E essa fazenda surgiu, segundo historiadores, do desmembramento da Cismaria de número 5, que pertencia a Manuel Antônio de Sá Carvalho. E foi resultado do casamento de Luiz José de Almeida com sua filha, em 1791. A fazenda nessa época produzia anis, milho, cana-de-açúcar e outras culturas. Essa fazenda teve seu grande momento no século XIX, justamente com as plantações de café. E foi feito no casarão uma reforma em 1850, que recebeu elementos da arquitetura neoclássica, que era uma moda na Europa. Visitar essa fazenda, isso mesmo, a fazenda está aberta para receber visitas. É uma viagem no tempo. A grande maioria dos móveis é do tempo dos barões, são belíssimos. Móveis franceses principalmente, quadros, cristais, porcelanas, tudo muito bem antigo.
A outra fazenda que eu escolhi para mostrar é uma beleza também. Ela chama-se Fazenda dos Coqueiros e foi construída em 1855 e fica a 15 minutos da cidade de Bananal, indo em direção a Arapeí, na rodovia dos Tropeiros, a antiga Rio-São Paulo. Dentro da sede da fazenda, os vestígios do passado são evidentes. Muitos móveis antigos e tudo muito bem preservados. E nessa fazenda também há objetos que lembram um passado triste do nosso país, que era quando a escravidão ainda existia por aqui. Para você ter uma ideia, há na fazenda uma senzala, que é mais uma das testemunhas vivas da história do nosso país. Pois bem, minha gente, esse foi um pedacinho da história da cidade de Bananal. Um lugar lindíssimo que vale a pena conhecer. Ah, se vá!